Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. Ele louco para levantar para sentar com a namorada. Amém? Amém. Mas é um milagre ter ainda na terça de trabalho. Então, fica aí. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Verso 14, é onde eu vou pregar. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza, e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada somos, nada temos, nada podemos, mas contigo somos, temos e podemos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, o verso 13, esses tempos atrás eu preguei sobre ele, que é os 2 deveres de todo homem. Eu trouxe um estudo sobre isso, mas hoje eu quero trazer só o 14. Mas o 13, né? Os 2 deveres de todo homem, toda mulher, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o dever de todo homem. Mas eu vou pregar hoje sobre o verso 14. O tema é: Deus há de trazer a juízo. Deus há de trazer a juízo. Deus vai trazer juízo. Pode sentar agora, irmão. Escute, a Bíblia está dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Toda obra, obra segundo a Bíblia, é o cumprimento da vontade de Deus. Segundo a Bíblia, uma boa obra não é apenas aquela que tem aprovação social, porque isso os pecadores também fazem. Escute, a Bíblia diz que Deus há de trazer a juízo, e Ele diz: a tudo que está encoberto, seja bom, seja mal, vai aparecer no juízo. A Bíblia diz em Mateus 10 e 26, olha o que está escrito em Mateus 10 e 26, hoje é estudo. Eu gosto que você acompanhe na Bíblia, que você também aprende a manusear a sua Bíblia. Mateus 10, 26, diz assim na palavra do Eterno: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Ou seja, não tem nada que o homem faça que um dia não vai ser descoberto, ou que vai ser conhecido ou revelado. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, amados, nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fazemos. Muitas pessoas se baseiam nos títulos de Deus. Deus é amor. Deus é amor, dá uma salva de palmas aí. Deus é amor. Dá uma salva de palmas. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, dá uma salva de palmas. Deus é bom, dá uma salva de palmas. Então as pessoas se baseiam nisso. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom. Só que a Bíblia diz
no Salmo 7, verso 11, que Ele é um justo juiz. Glória a Deus. Aí que, amados, muitos vão tropeçar, porque estão baseando só no Deus amor, só no Deus misericordioso. Deus é bom, né? Alguns também se baseiam graça e lei, estamos na graça. Muitos se baseiam nisso. Só que a Bíblia diz que Ele é um justo juiz. Significa o quê? Que Ele julga com justiça. Significa o quê? Que o culpado, ele não tem por inocente. Então, se tiver culpa, vai ser julgado. E daí muitos estão se baseando nisso. Olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro, estou pregando sobre juízo, que significa trazer a julgamento. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 até o verso 8. Preste atenção. Às vezes alguém pensa: ah, não, mas hoje Deus trata a gente diferente. Hoje Deus é diferente. Nós estamos no Novo Testamento, estamos na graça. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com a injustiça, com as injustas obras deles. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos? Se Deus não poupou nem os anjos, nem o mundo passado, o mundo antigo, se não livrou Sodoma e Gomorra do juízo, do julgamento, a não ser no caso do mundo antigo, Noé e a sua família, porque era justo, a Ló, porque era justo, não pense você que Ele vai ter misericórdia de nós. Não pense você, amados, que o juízo não chegará a nós se nós não tivermos obras boas diante de Deus, se nós não estivermos praticando aquilo que é correto diante de Deus. Então a Bíblia deixa bem claro que como foi, vai ser. Que da mesma forma que Deus não poupou, não vai poupar. Não vai poupar. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, o julgamento das nossas obras. Até a igreja salva, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, amados, vai ter que passar pelo tribunal de Cristo para receber o seu galardão pelaquilo que fez. Mas todos, amados, que não se salvarem, terão que comparecer diante do tribunal de Deus, do julgamento de Deus, que é o juízo do trono branco. As pessoas vão ter que comparecer diante dele para ser julgado.
E nesse dia não vai ter nada oculto que não seja conhecido. Não vai ter nada escondido que não há de ser revelado. Hoje, muitas vezes, alguém pode se vestir de crente, irmãos. Pode enganar até o pastor. Mas você conseguirá enganar aquele que os seus olhos, a Bíblia diz que são como chama de fogo? Você vai conseguir ocultar os teus pecados, as suas falhas, daquele que você há de prestar conta? Não vai, irmãos. Então nós temos que ter consciência disso, que tudo um dia Deus há de trazer a juízo, que tudo um dia vai vir a juízo. E quando vier a juízo, irmãos, se você for réu, se você tiver erros, se você cometeu, amados, pecados e não se arrependeu, você vai ser condenado e acabou. Não vai adiantar você dizer que você era da igreja Rosa de Saron, que você era um diácono, que você era um presbítero, que você era um pregador, que você era uma levita, que você era um tocador. Não vai adiantar nada disso, porque o que estará sendo julgado serão as nossas obras. Mas as pessoas estão se esquecendo disso. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 18. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 ao 18. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho? Se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? A Bíblia diz que o julgamento começa por nós, começa pela casa de Deus. E daí a Bíblia diz: se começa pela gente, o que será do ímpio e do pecador? Salvação, irmãos, salvação não é algo fácil, irmãos. A Bíblia já diz que Deus, no tempo de João Batista, os que chegam ao céu se apoderam dele pela força. O texto diz: se o justo dificilmente se salva. Porque se nós olharmos para a Bíblia, Jesus deixa mais ou menos um número, uma proporção daquilo que vai ser salvo, da própria igreja. Como assim, pastor? 10 virgens, mas só 5 se salvaram. 2 no campo, um é levado, o outro fica. 2 na mesma cama, um leva, o outro fica. Eu tenho aqui o quê? 50%. Se assuste você ou não, mas no dia do arrebatamento, irmãos, 50% da igreja vai subir, 50% vai ficar. Tem igreja, é que a igreja no sentido geral, todas as igrejas, porque tem igreja, irmãos, que eu creio que 10% vai subir, 90% vai ficar. A igreja individual, mas no total, no geral. Por quê? Porque não é fácil, porque a gente não quer viver uma vida como tem que viver, a gente não quer praticar a palavra como tem que praticar, a gente não quer sacrificar como deveríamos sacrificar. E o julgamento começa pela casa, pela igreja. Deus está analisando tudo, Deus está vendo tudo. E quando eu penso nisso, irmãos, eu tenho medo até dos meus pensamentos, porque até eles Ele está vendo.
Hebreus 10, 29 ao 30. Falando sobre o juízo ainda na igreja. Hebreus 10, 29 ao 30. Olha como diz o texto: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não está falando sobre o mundo, não. Está falando sobre o povo. Pisar o Filho de Deus, amados, significa em geral, é uma marca de desprezo, ou de não dar valor ao que é tratado, desprezar ou não valorizar o Evangelho de Cristo. Quando você despreza a palavra, você está pisando a Cristo. Você está pisando no Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do pacto. São aqueles irmãos que pecam e nem estão aí para o sacrifício de Jesus. Pecam e não pedem perdão, não se arrependem e tomam Santa Ceia. E ultrajar ao Espírito da graça. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, eles dão valores, brincam, zombam, fazem chacota do Espírito de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o castigo será muito maior para eles. Ou seja, eu vou resumir em palavras para você. Porque se você não sabe, no inferno há graus de castigo. Conforme o que você fez, é a punição no inferno. Jesus disse: aquele que fez poucos açoites receberá, mas aquele que fez muito, com muitos açoites será castigado. Significa sobre o grau de castigo. Deus é tão justo, Deus é tão correto, que ele, mesmo no inferno, a punição não é a mesma para todos. O lugar é para todos, mas o castigo varia conforme aquilo que você fez. Só que a Bíblia deixa muito claro que para nós que conhecemos, para nós que provamos, se nós nos perdermos e formos para o inferno, irmãos, se formos condenados no juízo de Deus, a punição será muito maior para nós. Porque a nós foi dada a graça, a nós foi revelada a palavra. E muitos até experimentaram, como a Bíblia diz, o dom de Deus. E acabam cometendo pecado. Aquele que vem para a igreja e sai da igreja, fica um tempo na igreja e depois sai, volta para o mundo. Essas pessoas, o castigo deles não será igual ao castigo do mundo. O juízo sobre eles será muito pior. E isso vale para nós também. A palavra nessa noite é para você refletir, para você colocar na sua
na sua consciência que tudo Deus há de trazer juízo. Então cuide do que você faz. Não brinque com a sua salvação. Não brinca com a palavra. Amém, irmãos? Amém. Escute. A Bíblia nos ensina que seremos julgados por nossas palavras. Agora lascou, irmão. Até o que a gente fala, nós seremos julgados. Olha o que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 10. Versículo 36 e 37. Não, peraí, que eu achei que eu marquei errado. Peraí. Eu marquei errado aqui, peraí. É 12, perdão. 12. É. 12. Eu marquei errado aqui. Mateus 12, 36 e 37. Diz assim: digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelas tuas palavras nós vamos ter que dar conta no dia do juízo, e por elas seremos justificados ou condenados. E naquele dia, irmãos, como eu já disse, e está escrito na palavra, não há nada encoberto que não há de ser revelado, nada oculto que vai ser escondido que não seja manifesto. Ou seja, vai estar lá e vão dizer: você falou isso, 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 e você vai dizer: eu não falei. Eu não sei como que vai ser, mas Deus vai mostrar para você que você falou, e você não vai ter para onde fugir. Então até o que a gente fala, vamos ter que dar conta. Cuide do que sai da tua boca. Cuide do que sai da tua boca. A Bíblia diz no versículo 34 do capítulo 12: pois o que há em abundância no coração do homem, isso a boca fala. Você fala o que tem no coração. Sabe aquelas palavras que você chuta assim para fora, que você nem consegue segurar? É porque o teu coração está cheio daquilo. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras. Nós só poderemos dizer que escapamos do juízo se você ouvir a trombeta e subir. Se a igreja subir e você ficar, já começa a se preparar para o juízo, porque você vai passar pelo juízo. Seremos julgados pelas nossas palavras e seremos julgados pela palavra. João 12 e 48. João
capítulo 12, 48. João 12, 48. Leu 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Só que preste atenção, Jesus está falando sobre a vida dele, a primeira vinda, porque ele veio, amados, como um cordeiro, mas voltará como um leão. Ele veio e passou diante do tribunal dos homens, mas voltará para que os homens passem diante do seu tribunal. Ele veio e bateram nele com vara, pois ele virá para reger as nações com vara de ferro. Ele veio em uma manjedoura, mas voltará num trono branco para julgar a humanidade. Amém? Amém? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O que significa isso, irmãos? Que tudo que nós fizermos será julgado por esta palavra. Eu quero que você vá lá para o Apocalipse. Vá lá para o Apocalipse. Capítulo 20. Versículo de número 11. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Significa que quando os tronos se manifestar, o céu e a terra vão desaparecer. E não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Observe bem. Abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. É o livro onde está o nome de todos os salmos. Mas você vê que primeiro aparece livros, e depois outro livro, o livro da vida. Que livros são esses? São os 66 que você tem na sua mão. Nós seremos julgados pelos livros da Bíblia. Vai ser pego o pecado das pessoas. Por exemplo, adulterou, prostituiu, roubou, matou, mentiu, não se arrependeu, continuou praticando. O juiz dirá naquele dia: você fez isso, você fez isso e você fez isso. Daí ele vai dizer: o que está escrito nos livros? Provavelmente é a igreja que estará junto julgando, porque para isso somos chamados. A Bíblia diz que nós não devemos levar uns aos outros a juízo, porque um dia haveremos de julgar o próprio mundo. Daí Jesus vai poder dizer, talvez naquele dia, não vai chamar pastor, porque lá não vai ser pastor. Ele vai dizer: Luiz,
o que está escrito nos livros? E o Luiz vai pegar e vai dizer: no livro tal, no capítulo tal, versículo tal, está escrito que não deverás fazer essas coisas. Qual é a sentença de fazer essas coisas? A sentença da desobediência é o lago de fogo. Depois que você for julgado, para não deixar dúvidas, primeiro você vê que aparece os livros. Você vai ser julgado pela palavra. Depois, para não ter dúvida, mas a misericórdia, vai que o teu nome está no livro da vida aí. Aí por último, o nome dele consta no livro da vida? Não consta. Não está aqui, Senhor. Se não está aqui, é porque não é salvo. Então vai ser julgado, olha, primeiro pelos livros, que é a palavra, e depois, no final ainda, depois que você for julgado, vai mostrar os seus pecados pela palavra, e bem para não deixar dúvida. Mas vai que eu tive uma chance, vai que eu me arrependi. E no livro da vida, ele consta o nome dele ou dela aí? Não consta. Sabe o que é pior, irmãos? Que nesse dia, poderá o pai ser julgado pelo filho, e poderá o pai julgar o filho, poderá a esposa julgar o marido, e o marido julgar a esposa. Nesse dia, pode ser que seja alguém da tua família e você esteja ali. Mas eu vou ficar com pena. Não vai, pode ficar tranquilo, porque nesse dia a palavra misericórdia não existirá. Poderá ser teu filho, você vai dar sentença para ele de lago de fogo, sem sentir dor e remorso nenhum. Por quê? Porque o senso de justiça dele estará em nós, e o que é justo é justo. Então, seremos julgados pelas nossas palavras e seremos julgados pela palavra. Pela palavra. Eu não quero assustar ninguém, eu não quero colocar medo em ninguém, mas eu quero que você entenda que você não está livre. Há uma linha de pensamento aí, uma vez salvo, salvo para sempre. É uma mentira do diabo. A salvação se conquista todos os dias. Melhor. E tem que avançar. Você tem que melhorar em vez de piorar. E às vezes nós vemos isso na igreja. Pessoas, em vez de melhorar depois de vários anos na igreja, de vários anos servindo a Deus, elas começam a piorar. Então nós temos que lutar pela salvação todos os dias, sabendo Deus há de trazer juízo. Eu não vou fazer isso, porque um dia Deus vai trazer juízo. Não adianta que ninguém está vendo, porque um dia aquilo que ninguém viu vai ser descoberto. Aquilo que está encoberto vai ser revelado. João 5:29. João 5, capítulo 5, Evangelho de João 29. Eu já não venho no culto de ensino, na veia é um estudo bem legal, né? É melhor você ouvir uma palavra dura agora e ter tempo para se arrepender, do que você ouvir a palavra dura e não ter mais tempo. De você ouvir, está condenado, ele não tem mais o que fazer. Paulo tinha uma preocupação de pregar o evangelho aos outros, salvar os outros e perder a sua salvação. Ele lutava para que não viesse ganhar os outros e perder ele mesmo, porque há uma possibilidade. João 5:29.
Perdão, é 5:9, isso mesmo. E os que fizerem o bem, vamos ler do versículo 27 em diante. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição do juízo. Um dia todos vão ter que ressuscitar, todos que morreram. Alguns para a vida eterna, outros para o juízo. Uma coisa que você tem que ter em mente: quem estiver diante do trono branco não tem mais chance. Mas se não tem mais chance, pastor, por que vai estar lá então? Por que já não manda direto para o lago de fogo? Porque Deus é justo. O inferno é como se fosse uma prisão. Quando algum preso é pego em flagrante ou tem provas contra ele, ele não fica detido esperando o julgamento, porque às vezes leva 1, 2 anos. Esses dias agora, semana foi condenada a cantora lá, Flor de Lis, mas já estava 1 ano e pouco na cadeia, quase 2 anos na cadeia, esperando o julgamento. É a mesma coisa. É como se os homens espelhassem naquilo que Deus faz. Então quem está no inferno, lá não é a sentença, lá é apenas a prisão. A sentença é o lago de fogo. Pelas provas que eles tinham contra a cantora Flor de Lis, eles poderiam deixar ela na cadeia e não julgar ela, ficar lá apodrecendo na cadeia. Mas não seria justo, ela tem que passar por um julgamento para ter uma sentença. Então, quem estiver diante do trono branco para ser julgado, que é o juízo, já vai estar ali ciente que está condenado. Tem gente que vai tentar argumentar, tem gente que vai querer questionar. Esse dia vai, mas não vai adiantar. Então Deus ainda vai fazer isso para mostrar, para a pessoa ter consciência de quando se receber a sentença, que ela não é inocente. Que não é inocente. Até nisso Deus é justo, correto. E a Bíblia diz que vão se ressuscitar uns para a vida eterna, para estar com Deus, e outros para o juízo. Os do juízo estão condenados. Estão condenados. Porque imagina Deus nos julgar os nossos pecados pela sua palavra. Estamos condenados. Então a única chance que a gente tem é em vida. Nos arrependermos, lutarmos, melhorarmos, pararmos de fazer, tentarmos viver a palavra de Deus para não sofrermos esta condenação, sabendo e tendo a consciência que Deus dará a juízo. Ninguém não vou também, mas raramente se prega hoje nas igrejas sobre arrebatamento. Eu prego muito sobre o céu, sobre o inferno, sobre juízo. Ninguém quer pregar sobre isso, porque isso não dá ibope, isso não atrai as pessoas. Só que às vezes estão preocupados só em atrair as pessoas. Mas o que adianta eu ter uma igreja cheia, lotada, uma multidão, se eu não ensinar a eles sobre o juízo, e no final todos eles foram condenados, e eu não ensinei? Eu vou prestar conta, eu vou dar conta, eu vou ser julgado porque não ensinei. Quero ver quem quer dizer para uma igreja cheia que provavelmente 50% só vai subir, 50% está ali perdendo o tempo. Eles querem dizer que todo mundo vai para o céu, porque daí até o adulto e o pecador fica tudo.
mesmo jeito. Guarde essa palavra. Deus há de trazer a juízo. Deus há de trazer a juízo. Vai fazer alguma coisa? Lembre-se, Deus há de trazer a juízo. E tem coisas que a gente pode fazer que não dá tempo de se arrepender. Uma vez na minha cidade, um obreiro da igreja foi para um motel com uma irmã da igreja casada. O obreiro da igreja foi para um motel com uma irmã da igreja que era casada. Praticou o ato. Ele tinha um Fusca, nada contra Fusca, mas é o carro que ele tinha, um Fusquinha. Quando ele saiu do motel, ele tinha que atravessar a pista, uma rodovia. E ele atravessou a rodovia para pegar o sentido que ele ia. Quando foi atravessar a rodovia, veio uma carreta e passou por cima do Fusca. Não sobrou nada, irmãos. Caixão fechado, carne moída. Carne moída. Às vezes a pessoa erra pensando: depois eu me arrependo. E quando não há o depois? E se for naquela hora? Eu digo para você, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, não há prazer, não há nada que seja tão maravilhoso que vala, irmãos, uma eternidade sem Deus no inferno e depois do lago de fogo. O inferno já é terrível, o lago de fogo é pior ainda. Pior ainda. Então nada que você venha fazer vai valer você perder a sua salvação. Então nós temos que ter em mente o quê? Deus há de trazer juízo. A igreja aqui, no passado, teve pecado encoberto da igreja, mas uma hora revelou o pecado. Não vou entrar em detalhes, mas no passado aqui, os irmãos que são antigos sabem que houve aqui dentro da igreja pecado. Depois foi revelado. Apareceu o pecado, estourou o pecado. Ou seja, não há o que vai fazer por uma hora não apareça. Então nós temos que saber, se nem dos homens a gente consegue se esconder, irmãos, imagina de Deus, que nós temos que dar conta. Então, vamos vigiar, porque nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras. Nós vamos ser julgados. E nós temos que não ser condenados. Ou melhor, nós nem temos que passar por esse juízo. Se você for arrebatado, você vai passar pelo tribunal de Cristo para receber tua recompensa, mas não para ser julgado por pecado. Mas quem não for, vai ser julgado. Então vamos vigiar. Amém? Dá uma salva de palmas bem alegre.